Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do volume 252, 1º de agosto de 1899. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar, enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia, quase chorando: ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiste para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas de flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheço mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus dizia assim, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado o meu amado Jesus. Por isso lhe disse, Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bom no homem, e que ele chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos, por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse, filha, dá-me tu um alívio às minhas dores. Ao dizer isso, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu sentia uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso, me disse, filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impuras sou obrigada a fugir, das puras em troca, como por um imã sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras com prazer lhes empresto minha boca para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam, para converter as almas. Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais? Me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Então, Jesus, né, nesse trecho, tá muito triste pela aparência, né, que o homem se encontra, o ser humano tá numa aparência de impureza, né? A parte assim de como se veste, né? E uma morada de maus pensamentos, né? De cobiça, de luxúria, né? De exibicionismo, né? Então, é um quarto do demônio. E as plantas estão cobertas de folhas, de flores. Então, tem a ver com a roupa que o homem veste, né? Com as roupas que tiram a honestidade, né? Então, ele imagina mulheres, né? Mal vestidas, mostrando todo o seu corpo nas ruas, os homens também mal vestidos, também, né? Sem nenhum respeito com o seu corpo. Então, a falta de pudor que o homem não tem mais, né? E tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter. Então, ele deve ter visto cenas muito desagradáveis desse tipo de coisa, né? Das mulheres se expondo, os homens também, né? Para poder fazer, né? Nessas boates de striptease, nas boates né? De tantas coisas aí para que eles vão, né? Os tantos gays, os homens gays, eles vão nojentos para as boates gays que eles vão, nas festas gays, então eles vestem roupas nojentas, né? As mulheres também que são prostitutas, né? Os trans, homens trans.
mulheres trans, todos esses tipos de gente, né? Deve ser uma coisa horrorosa, né? Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor, né? De ver ele assim, tão amargo com o homem. E ela fala, o senhor tem razão de que não encontra mais nada de bom e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver, o homem não fará outra coisa que mandar castigos. Aí ela fala sobre a misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, né? A gente precisa falar dessa misericórdia, né? Como que ele vendo o homem dessa forma e o homem já despudorado dessa forma, a gente fica imaginando, o homem vai mudar? O homem muda? Né? Tem como mudar? Se Deus enviar os castigos, esse homem que está todo despudorado, essa pessoa que está, né, se vestindo mal, ela vai mudar? Ela vai se converter? Vai ter alguma mudança para a salvação? Vai ter um arrependimento? Vai ter uma conversão? Então, o castigo é o meio, né, de ajudar as pessoas a fazer um pensamento, de voltar o pensamento à ordem, a pensar novamente no que está fazendo, né? Se olhar no espelho e ver a nojeira, né, em que está, né? As crianças, né, pode ajudar as crianças para elas não verem essas coisas. Muitas coisas a misericórdia de Deus e a justiça, né? A justiça com os castigos pode trazer. Então a gente vê que é mais poderoso, nesse caso, a justiça cair com os castigos, mas a Luísa pede para que o Senhor tenha misericórdia. E essa misericórdia vai vir através do sofrimento da alma vítima, né? E aí ele fala que já com as almas puras, que são almas puras, inocentes, que não se vestem dessa forma, que se protegem, né? Que não são sem vergonhas dessa forma, né? Se perderam, são as almas puras, ele prefere a elas, né? E quer fazer morada nelas. As almas puras com prazer lhes empresto até a minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua. Então ele até empresta a boca dele, olha só, para elas se comunicarem. Assim que não se cansam para converter as almas. Então, para que elas não se cansem, então ele quer usar das almas puras para serem arautos, né? Para serem pessoas que vão falar sobre essa pureza, né? Então, ele empresta a boca para essa alma pura ensinar a pureza. Então, é lindo ver a irmã Maria Raquel, o padre Manuel, né? Lá do Instituto Resd falando dessa pureza, da castidade, né? É lindo ver eles falando, né? Dessa pureza. Eu me agrado não só de continuar nessas almas a minha paixão, e também continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Então, a quem está vivendo na pureza, quem vive na castidade, quem busca ensinar essas virtudes, Jesus empresta a boca para poder ajudar para as outras almas, né? Então, é essa a intenção de Jesus. Então, e a alma que é pura, ele também continua nelas a paixão e a redenção, né? No sacrifício que elas também fazem, elas conseguem essa misericórdia de Deus, essa ação das inspirações nas almas para que possa convertê-las, né? Então, que a gente peça para Deus mais e mais almas puras, almas capazes né, de se unirem a Ele para pedir por essas outras que precisam tanto da misericórdia de Deus. Mas que a justiça caindo, ajude-as a voltar atrás nas suas atitudes e mude, né, plenamente os pensamentos. E aí ele fala até da coroa de espinhos, né, que estava encarnada na cabeça, porque justamente por causa desses maus pensamentos, dessas más escolhas que as almas fazem, o simbolismo da coroa de espinhos é para, né, para poder tomar sobre ela as dores e acalmar Jesus daquele sofrimento, né, para ver se amenizava na justiça e segurava a justiça, e ele pudesse pensar em conversão, né, das almas, em trazer luz para elas se converterem. Então, é o que nós desejamos, emprestar a nossa vida para Deus, para que Ele possa em nós sofrer o que for necessário, continuar a paixão, continuar a redenção, para que através de nós, né, pelos nossos sofrimentos e sacrifícios, as outras almas que estão longe de Deus voltem a pensar novamente nele e busquem o caminho moral, né, da moral novamente, da vida moral correta, moral cristã.
e abandonem esses vícios, né, essas coisas terríveis que andam fazendo, né, que purifiquem seus pensamentos, purifiquem suas escolhas a respeito da roupa. Hoje mulheres, esposas, crianças, né, estão aí vestindo roupas que não deveriam, né? Então que Deus possa visitar todas essas pessoas que estão tão mal vestidas, que não se importam mais com mostrar tudo na rua. Então que o Senhor tenha misericórdia dessas coisas, né, que a gente vê na internet, vê até nos nossos bairros também, em todo lugar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 2, capítulo 52. Hoje é 10/2/2025. E esse trecho do 2 de 52 é de agosto 1º de 1899. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. A pureza. Muito importante. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio dessas pessoas, Jesus dizia quase chorando. Então, como Jesus transportou-a para fora dela mesma, então Jesus estava mostrando todas as gerações. Chegava até a nossa, que está pior de todas, né? Completamente desorientada sobre como viver a sua pureza e essa corrupção no qual caiu o gênero humano. Porque quando a gente reza no passado, no presente e no futuro. Então, e ela saiu dela mesma, então, com certeza, talvez a pior geração seja a nossa, que nós estamos vendo, né? Ó, homem, como te desfiguraste, deformando, desnobrecido. Olha, o homem não quer ser nobre, né? Não quer ter uma atitude de pessoa digna. A sua dignidade não interessa mais. Fiz-te para seres o meu templo vivo.
Olha, isso daqui é muito importante. Se nós queremos que Deus seja, habite em nós, nós temos que cuidar do nosso templo. E tu, por outro lado, tornaste o quarto, o quarto do demônio. Ai, que coisa feia, não? O quarto do demônio. O que é o quarto do demônio? Muitas coisas horríveis acontecem no quarto do demônio, né? Até as plantas, agora ele vai comparar com as plantas. Até as plantas, estando cobertas de folhas e flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter com o teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor, e também a vergonha natural que deveria ter, te tornaste pior do que os animais. Com certeza, né, Senhor? Interessante que antes, né, se usava muito essa palavra do pudor. Tenha mais pudor, menina. Era assim que se ouvia, né? Vista-se com pudor. E Jesus realmente está falando sobre as vestes. Porque aquilo que você veste é aquilo que você tem na sua mente e no seu interior, né? Se você tem a sua vergonha natural, o seu pudor, você se veste com dignidade, né? Com dignidade inclusive fica muito mais bem vestida, né? Só que tá complicado, né? Tá complicado. E as roupas são muito mais feias. Isso não se consegue nem ver. Acha que é bonito quanto menos roupa se veste melhor. E muito pelo contrário, né? E os animais estão piores do que os animais. Tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Não, só ao homem mesmo, depravado, né? Somente a ele que chegou a essa situação. Tu eras a minha imagem. Eras. Olha que triste, né? Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheço mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Olha que triste. Então, tem a ver com que a pessoa se se instrui sobre a vida, né? Busca os conhecimentos. Quando ela busca os conhecimentos, ela não fica vivendo só de ver imagens colocadas na televisão, na internet, imagens vulgares, né? E sim, ela busca um conhecimento mais profundo, ela vai compreender o valor dela, ela vai entender que ela sendo uma pessoa com uma veste mais casta, ela vai estar muito melhor, né? Para ela, para Deus e para as outras pessoas que olham, né? E, mas parece que tem um tampão nos olhos. Tem um tampão nos olhos e não conseguem ver isso. Enquanto Jesus dizia assim,
Eu me sentia dilacerado pela dor ao ver tão amargo meu Jesus. Por isso lhe disse. Então aqui Luísa nos descreve como ele está amargurado com tudo isso. Como para ele, né, o importante é que o homem olhe para si e veja a sua dignidade, não se torne pior do que os animais. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas se portando assim, não pode ser. Essa é a dor de Jesus, é a dor de Jesus. Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não faça outra coisa que mandar castigo. Por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus lhe disse: Luísa aqui pede misericórdia, reconhece a cegueira do homem, né? Mas ela é sempre intercessora, né? Ela intercede pela humanidade. Então ela pede a misericórdia de Deus, mesmo na cegueira do homem. Filha, dá-me tu um alívio às minhas dores. Olha, ele pede a ela para dar um alívio. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarrada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse. Então, como Luísa estava intercedendo, né? Ele falou, então você me alivia essa dor, né? E passou para ela a coroa de espinhos, para ela sentir a dor que ele estava sentindo, né? Filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impuras, sou obrigada a fugir. Das puras, em troca, como por um imã, sou atraído a fazer morada nelas. Das puras, em troca, como por um imã, sou atraído a fazer moradas nela. Em quem Deus faz a sua morada? Nas almas puras. É delas que ele se agrada. É com elas que ele se comunica, né? Se detém, se inspira a elas. As almas puras, com prazer lhes empresto a minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas em ditas almas. Eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão e assim continuar ainda a redenção, mas o que mais me alegro
sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Olha que maravilha. Agora aqui ele fala das almas puras, as almas puras, com prazer lhe empresto a minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua. Quer dizer, a linguagem dele sábia, pura, verdadeira, e ele empresta para as almas puras, né? Essas que a gente vê, né, na internet, as almas puras. É muito grande isso, é muito grande isso. E muito que queremos viver isso também. Queremos viver isso, né? Queremos as nossas almas puras para poder proclamá-lo, né? Porque ele empresta a boca dele, né? Para continuar a sua paixão e a sua redenção. Todo o trabalho que ele fez na terra, ele quer continuar nas almas puras, puras. Isso é certo, né? Isso é certo, né? Então, tratemos de estar sempre nos purificando cada vez mais e mais, junto com Ele, através dos conhecimentos dele, que Ele nos purifica, né? E Ele se alegra, me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. É a continuação dele, né? Se não for nas almas puras, quem que vai amar Jesus nova sempre, né? De geração a geração. É através das almas puras que vão comunicando isso, né? O amor dele e a sua paixão, a sua redenção. E essas almas puras, com prazer, lhes empresto a minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua. O que é isso? É como ele falava na terra, né? É essa a linguagem dele. As almas puras ele empresta, né? A alma é pura, ela busca o conhecimento de Jesus e pede para transmitir. E ele empresta a ela, né? Que bom, né? Ele empresta a todos nós que queremos, né, proclamar a sua palavra. Perguntas para responder sobre esse capítulo. Comente o que você nota do mundo de hoje, com que confirma tudo que Jesus fala do ser humano, sim. A gente pensa que não, lá no tempo da Luísa, mas Jesus já tirou ela fora para mostrar todas as gerações, né? E hoje nós temos essa nossa geração, né? Que nós vivemos nela, que está completamente desnorteada, está completamente longe da pureza, né? Do pudor e do autorrespeito, vamos dizer isso, né? Porque Jesus disse que até as plantas, né? Elas são mais dignas do que os homens, né? O ser humano perdeu o sentido. E isso é tão triste porque a gente vê que vai passando de geração a geração e, e, e mais um meio de comunicação que traz às pessoas coisas que elas buscam, né? Não buscam o que é melhor, buscam o que é feio,
É feio, né? Mas elas não acham feio. É feio se você estar mal vestida e impura ali naquela roupa, né? Sem pudor. É feio, mas as pessoas não acham feio. Gostam de se vestir assim. Impressionante. É feio em todo sentido, né? É feio, feio pela falta do pudor e é feio porque é uma roupa feia, né? Como que uma outra roupa bem que tenha um que cubra, né, a pessoa por inteiro, né? É muito mais até elegante, muito até elegante. E as mulheres, elas se vulgarizam tanto que elas não compreendem que os homens gostam de ver a mulher elegante. Ela acha que é a vulgar, né? A vulgar, sem o menor pudor. É impressionante. No que você acredita que o ser humano não mais é reconhecido por Jesus como criatura de Deus? É porque ele parece que está anestesiado, anestesiado por coisas, vamos dizer, trazidas por Satanás mesmo, né? É o quarto do Satanás, né? Que Jesus diz aqui. Trazido por Satanás mesmo, né? Não olha para Deus, olha só pro mundão, né? Que está perdido, né? As pessoas não pensam, para falar bem verdade. Elas não param para pensar. Elas saem fazendo as coisas, seguindo modas feias, modas. Tem modas bonitas, né? Mas elas querem seguir as modas feias, né? As modas impuras. E o que, no que você acredita ser que o ser humano não mais é reconhecido por Jesus como criaturas de Deus? Então, a partir do momento que a pessoa, no vestir, ela se mostra quem ela é, né? E ela mostra é uma pessoa completamente fora, fora do plano de Deus, completamente fora. E, e Jesus não a reconhece, né, como criatura sua, e sim a do outro, né, a do demônio, porque ela busca os ensinamentos do demônio e não busca ensinamentos de Jesus. Fale sobre a misericórdia de Deus em desejar continuar sua paixão para purificar o homem, como esta ação de sofrimento da alma vítima pode ajudar as almas. Então, ali foi a coroa de espinhos. Ela pediu misericórdia, né, a Luísa, e Jesus então lhe emprestou a coroa de espinhos para ver o que ele sofre, né? E a misericórdia dele vem junto, vamos dizer assim, vem junto com as criaturas que o amam, né? Que continuamente se prestam a, a, a ajudar a purificação dos outros, né? Nos seus sofrimentos, elas entregam a Deus, oferecem a Deus os seus sofrimentos pelas almas, né? Pelas almas. E Deus sabe onde estão essas almas necessitadas. Aí Ele vai e faz a obra nessas almas.
Então, tudo que a gente sofre, a gente oferece a Jesus, né? Pelas almas, né? Que estão perdidas no mundo, completamente perdidas. Não buscam conhecimento de Deus. A vida sem conhecimento é nula, é nula. O homem torna-se um bicho, completamente. E olha, pior do que os animais, diz Jesus aqui mesmo. Foi terrível isso, né? Tudo que ele está vendo e está mostrando para nós. E a gente já vê, né? E a gente está aqui vivendo com ele essa depravação do homem. Mas a misericórdia, né? A misericórdia de Deus pode vir através daqueles que, ao contrário, buscam os seus conhecimentos, têm os seus sofrimentos na vida e tudo oferece para Jesus. Tudo oferece. E aí ele vai e usa a sua misericórdia com as outras criaturas, por causa daqueles que o amam e querem fazer somente a sua vontade. Que a sua vontade é tudo para nós. Deveria ser para todos os seres humanos fazer a vontade de Deus e não a própria vontade, muito menos a vontade do inimigo, que cega a pessoa e a torna de uma ignorância muito grande, infelizmente. Então, tudo aqui Jesus está falando sobre a parte externa do homem, né? Por que o homem chegou a se vestir assim? Porque o seu interior já está completamente longe de Deus. Completamente longe de Deus. Por isso que ele se veste tão mal assim, né? E não compreende que sem a busca de Deus, ele não é absolutamente nada. Nada, nada, nada. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do trecho do dia 10 de fevereiro, volume 2, trecho 52. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia quase chorando: Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo, e tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas
que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. A Luísa precisava ser transportada, né, para fora dela mesma. Jesus precisava retirar a alma dela e levar para lugares distantes onde as pessoas estavam, né, com esta falta de pudor que ele está apresentando para ela, né? Como disse a Ruth esses dias e a gente já sabe, né? Ele se preocupa com tudo em nosso respeito, com todos os detalhes. Ele nos cerca com seu amor porque ele quer, né, a criatura voltando a essa ordem. E quando ele olha para uma criatura e vê a criatura, né, nessa corrupção em que ela se encontra, porque ela está corrompida, né? Um, um arquivo corrompido, né? Como nós, para quem mexe com informática, né? Com coisas de computador, sabe que o arquivo ele tá danificado, né? Pode ter entrado um vírus nele, algo que esteja prejudicando o acesso a ele, né? Que pode até é, perder esse arquivo, né? Então, uma alma corrompida é uma alma que está danificada, né? Por causa do pecado. E, e essa, e essa corrupção, né? Que é ela não estar mais no estado original dela, né? No caso aqui da pureza, né? Que Jesus está querendo falar sobre esse assunto hoje, porque ele quer que nós produzamos, né, com a nossa palavra criativa, né, ao nós meditarmos sobre isso, ao nós lembrarmos, né, dessas situações com relação às pessoas assim que nós temos contato diariamente, nós vamos nos lembrar disso e nós vamos estar produzindo, né, através dos nossos atos contrários, uma reparação e e também um orvalho benéfico, né? Quando nós estamos aqui, né? Refletindo sobre esse assunto que todo mundo está cansado de ver, né? Os católicos, né? As pessoas religiosas, em geral, né? Que sabem, né? Que o pudor, né? A pureza é algo assim extremamente importante, né? Como Jesus vai dizer aqui, né? Que ele fez a criatura para ser um templo vivo, né? Mas está se tornando o quarto do demônio. Isso é uma tristeza muito grande, né? De Jesus, né? Ao ver com os nossos olhos, né? Aqueles que principalmente estão aqui vivendo a vontade de Deus, né? Ver como o homem está desfigurado, como ele está deformado, como ele está desnobrecido, não tem mais nobreza. Ele foi nascido para ter a nobreza de um rei, né? Ele foi criado, né? Não nascido, ele foi criado para ter a nobreza de um rei e ele está se tornando, né? Como o inimigo de Deus. Ele está totalmente deformado na sua aparência física, na sua, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Ele está totalmente desfigurado. Ele não é mais aquilo que Deus criou para ele ser. Desfigurado fisicamente, no seu modo de se vestir, na, na aparência, né? Porque homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, né? Deformado no sentido assim de que nós já vimos, tenho certeza que a maioria aqui já viu, né? Pessoas que estão colocando chifres, estão colocando, tirando dentes normais e colocando dentes de tigre, né? Daquilo que ele quer se transformar, porque ele não quer, não mais quer ser, né? Um ser humano normal,
porque a própria, como digo assim, a espiritualidade dele, né, está também desfigurada e deformada pela falta do conhecimento e pelo distanciamento, porque quanto mais a pessoa ela vai se afastando de Deus e vai mais se enredando nas coisas do mundo, né, mais ah, tudo nela vai ficando eh, desfigurado, desformado, porque o mundo, ele fala que a pessoa pode ser o que ela quiser. Então a pessoa não quer mais nem ser um ser humano, ela quer ser um animal. E aquelas pessoas que têm condições financeiras que chegam ao extremo de desejar ser um animal, ela está deformando o próprio corpo, né? Fazendo com que o corpo fique parecendo com o animal que ela queria ser. Então, isso tudo é muito demoníaco, né? É mesmo um quarto do demônio, mas essas pessoas, né, elas não sabem o que elas fazem, porque a vontade humana não tem limite para o absurdo, não tem limite para a desordem. E enquanto mais elas se embrenham nisso, mais elas acham que estão certas, que estão normal, que é normal fazer tudo isso, porque o mundo bate palma, o mundo aplaude essas pessoas e falam que elas são corajosas porque elas conseguem ser aquilo que elas querem ser, mas elas estão enganadas. E Jesus, né, ele traz o exemplo assim das plantas, das flores, né, que elas elas nos mostram, né, como é a ordem, né, como deve ser uma criatura feita por Deus que vive na ordem pela qual ela foi criada, né, que as flores e os frutos nos ensinam a honestidade. Elas estão ali na função pela qual elas foram criadas, elas não saem daquilo ali. Pode chover, pode, né, cair neve em cima delas, o frio pode congelar elas, mas elas não mudam, elas estão ali, né, no posto delas, servindo a finalidade pela qual elas foram criadas, né, porque é a divina vontade, né, que as sustenta e as mantém, né, belas e puras, né, porque é o próprio Deus, né, que mantém. E elas nos ensinam também, né, o pudor que as criaturas devem ter com o seu corpo, né, que perdendo o pudor e a vergonha natural que deveriam ter, né, por causa da divina vontade, por causa que ela foi criada para ser assim, né, a imagem e semelhança de Deus. E Jesus, ele, ele sentiu o pudor na humanidade dele. Ele já reparou até por isso quando despiram ele para poder flagelar. Ele ficou extremamente envergonhado de estar nu diante das pessoas. Ele passou por isso para que nós pudéssemos compreender o valor e a importância deste pudor, desta vergonha natural que todos deveriam ter, porque isso é uma consequência também do pecado, porque se nós não vivêssemos na vontade humana, né, se a criatura não tivesse, eu estou falando nós, a maioria das pessoas, né, não nós aqui que estamos compreendendo isso, mas as pessoas que vivem na vontade humana egoísta, elas estão vivendo a consequência do pecado original, né, de Adão e Eva terem se retirado da vontade divina, e aí eles sentiram, a primeira coisa que eles sentiram foi o pudor, né, quando Deus os chamou lá no Éden, né, para ter aquelas conversas, né, diárias que eles tinham. Eles não tinham roupas, eles eram é, espíritos, assim, eles tinham os corpos iluminados, né? Eles não tinham vergonha porque o pecado não existia ali.
né? Eles eram totalmente puros. E é assim que nós deveríamos viver. Eu imagino assim que não existiria roupas se nós vivêssemos, né, como eles viviam lá no paraíso com Deus antes de se retirarem por causa da desobediência. E hoje em dia, o que nós vemos é exatamente o contrário. As pessoas, elas não têm mais pudor para nada. Elas não têm vergonha natural, não têm vergonha nenhuma, né? A Aline deu exemplo, né, das pessoas que, dançam nas boates, né? Aquelas mulheres dançam ali nas boates nuas, né? E os gays, né, com as roupas que eles se vestem, transformando o corpo deles, né? E eles, eles não têm mais essa vergonha natural e se tornaram pior do que os animais, porque os animais, eles não usam roupas, eles não têm vergonha. É, pelo fato deles não terem inteligência também, né? Para sentir vergonha, mas porque eles vivem na divina vontade, né? Eles estão é, vivendo na forma pela qual eles foram criados. E o homem foi criado também para viver sem roupa, né? Não deveria viver com roupa, mas o homem não está mais na ordem, está fora da ordem. Por isso essa confusão, né? Em tudo, não sabendo mais o que é o correto, o que é o certo, não tendo mais é, vergonha de mostrar tudo de ruim, toda podridão, tudo que o pecado, né, da vontade humana rebelde provoca no interior dele, ele está expondo tudo, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque à medida que a criatura vai fazendo mesmo tudo que dá na cabeça deles, porque eles têm o livre-arbítrio, a livre decisão que Deus deu a cada um, né? Que isso é o amor dele por cada um, porque ele não força, porque ele não violenta. À medida que elas vão é, se libertando, digamos assim, né? Elas acham que é uma liberdade fazerem o que elas querem. À medida que elas vão se libertando, elas vão é, cada vez afundando mais até um ponto em que elas vão chegar, em que elas vão perceber, né, o mal que elas estão fazendo, não só para elas mesmas, mas para as outras pessoas também. E aí que vem, né, aí que entra a misericórdia. E Jesus, e a Luísa diz, enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerado pela dor ao ver tão amargo o meu amado Jesus. Por isso lhe disse, Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas a tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Essa dor, né, de sentir o coração dilacerado, porque nós sabemos que Jesus está sofrendo, né, com essa visão, né, da criatura tão desfigurada, né, tão cega, não sabendo respeitar as leis da natureza, não observando os animais e as plantas, né, que dão exemplos para eles de como eles devem ser. E essa dor nós sentimos, né, quando nós vimos tudo isso que eu descrevi acima, né, que é a vontade humana totalmente desordenada, né, a ponto da criatura querer se transformar até num animal. E, e nós sentimos essa dor porque nós sabemos que Jesus, ele queria nos ver todos, né, na ordem, porque essa ordem é que faz com que a nossa alma passe aqui por esse
por esse exílio, né, de forma que ela volte para o lugar onde ela vai passar toda a eternidade dela, que é no céu. E a criatura, né, vivendo em união com essa vontade divina, né, que é o dom maior que Deus pode trazer para a criatura, que é viver assim sobre, não sob o comando dele, mas viver assim numa união com ele, numa unidade com ele, né, de querer estar sempre consultando ele, estar sempre é, pedindo para ele mostrar o caminho, iluminar o caminho que é o correto, que é o certo, né? Cada vez que uma pessoa, por exemplo, tiver dúvida se ela deveria ser homem ou mulher, se ela passar algum tipo de pensamento na cabeça dela que é contrário àquilo que Deus planejou para o bem da alma dela, ela deveria se voltar para o interior dela, onde Deus habitaria, né? Se ela vivesse, se todos vivêssemos na divina vontade. E ali dentro, ela questionaria, né? Como a Luísa sempre está fazendo, né? Questionando sempre tudo. E Jesus mostraria para ela, né? Que aquele pensamento não é dele, que aquele pensamento vai fazer com que ela que ela, né, se deforme, que ela se transfigure, né, em algo que não é da vontade dele, que ele não criou ela para ser daquele jeito, e ela ia abandonar esse pensamento, e ela ia viver, né, de acordo com aquilo que Deus planejou para ela poder, né, passar por aqui vivendo nessa união, nessa harmonia, nessa ordem, até ela deixar aqui essa terra e ir direto para o céu. Seria dessa forma, né? Se todos agora recebessem esse dom da divina vontade, mas se a criatura não tivesse se retirado da vontade divina, se o homem, né, Adão e Eva não tivesse se retirado, né, não existiria morte, não existiria roupa, né, não existiria doença, não existiria nada de ruim, só existiria o bem. Mas como aconteceu isso? Mas ele nos deu essa oportunidade de voltar a essa ordem, né? Nós desejamos, né, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, que através da misericórdia de Deus, né, enviando os castigos, as criaturas possam, né, compreender que viver sem Deus só vai dar nisso, né, vai dar ruim, vai dar desordem, confusão e morte, né, morte da alma. Então, os castigos, né? Nós já compreendemos que o castigo é o amor de Deus, porque a pessoa, no momento da dor, quando ela está sofrendo, ela, ela se volta para Deus, né? Ela volta o pensamento para Deus, e aí, através do orvalho benéfico, eu creio que a pessoa vai refletir, né? Por que que isso está acontecendo comigo, né? O para quê, né? Para que isso está acontecendo na minha vida, né? Aquelas pessoas, por exemplo, né? Aqueles que transformaram o corpo, né? Nos homens, em mulher, por exemplo, né? Que vai estar adquirindo problemas por causa de hormônios e tantas coisas e vai começar, né? A ter problemas no corpo e ele vai perceber que o que ele fez, né, não é uma coisa natural e que ele deveria ser aquilo que Deus criou ele para ser. E aí ele vai, né, buscar uma conversão e, e a misericórdia dele, né, que vai ser o remédio de tudo, porque através da misericórdia, né, com arrependimento daquela pessoa, ela vai ser perdoada e vai poder, né, viver uma vida junto de Deus. E aí Jesus diz para Luísa
Filha, dá-me um alívio às minhas dores, né? E ele nos pede também esse alívio, né? Qual que é o alívio? É nós estarmos cada vez mais, né, desejosos de mergulhar nesse mar, esse mar da divina vontade, né? Nós adentrarmos cada vez mais nesse conhecimento para poder partilhar mais, para poder divulgar mais, para poder fazer com que a divina vontade seja conhecida e produzindo, né, o orvalho benéfico que vai fazer com que as criaturas desejem voltar à ordem e elas possam se converterem e assim vai aliviar o sofrimento de Jesus. E outra forma de aliviar também é a reparação, né? Quando nós temos essa consciência dessa ordem, da forma como nós devemos nos comportar, agir, né? Com honestidade, com pudor, com castidade, com tudo aquilo que ele até já deixou escrito, né? Para que nós pudéssemos respeitar, obedecer, né? Aquilo que é da vontade dele. E, e as almas vítimas, né, também, elas são aquelas que vão aliviar as dores de Jesus. E tem não só almas vítimas, mas aquelas que ele empresta a boca, né, como a Aline disse, para elas poderem falar abertamente sobre isso, como aquelas pessoas que a Aline, né, também citou do Instituto Hesed, né, que falam abertamente sobre o que está errado, né? O que precisa ser colocado em ordem na vida das pessoas e muitas pessoas estão se convertendo porque ele está emprestando a boca dela para elas falarem dessa pureza, para elas falarem, né, desta ordem, dos mandamentos, de tudo aquilo, né, que muitas vezes o sacerdote não fala, porque o sacerdote, né, deveria ser o pastor, né, como a Aline falou, o pastor que está ali em meio das ovelhas, né, mostrando para elas, né, não durante a missa chamar a atenção de uma mulher que está ali, né, quase nua na missa, com os peitos de fora, bem sentado bem na primeira fileira, mas ele deveria, se ele estivesse no meio das criaturas, né, não no meio como eles acham que deve ser, né, nas pizzarias, nas festinhas, mas ao invés disso, eles deveriam estar, como a Aline falou, né, participando dos retiros, participando, né, nos grupos de orações, pregando, porque lá eles podem falar abertamente aquilo que eles não podem falar durante a homilia, ou não querem, não sei, talvez para não chocar, porque quem vai na Santa Missa, de repente ela não vai em grupo de oração, então ela não vai ter o contato com uma verdade mais clara, né, sendo falada assim de uma forma mais direta, porque a verdade é dita ali, só que eles amenizam um pouco, não sei se por medo das pessoas deixarem a igreja, não sei se porque eles recebem ordens, né, superiores para pegar mais leve, digamos assim, né, nas homilias, mas se eles fossem os verdadeiros pastores, né, ficassem em meio das ovelhas, ficassem participando mesmo como antigamente, né, os sacerdotes eles iam nas casas das pessoas, eles almoçavam, né, eles tinham um convívio maior, eles precisavam de mais tempo junto com as pessoas e menos tempo resolvendo problemas de ordem assim material, né, de lidar com dinheiro, com reformas, né, e com tantas festas que a igreja faz para levantar fundos, para poder fazer essas reformas, né, eles se envolvem muito com coisas assim que fazem eles perderem tempo que eles deveriam gastar para estar com as pessoas, para justamente
ir orientando, né, as famílias. Olha, sua filha não pode se vestir desse jeito, né? Ela está pecando contra o pudor, ela está, né, sendo motivo de pecado para outras pessoas, porque quando uma mulher vai com uma roupa escandalosa em algum lugar, não precisa nem ser na igreja, em qualquer lugar que ela vá, ela está fazendo com que muitos homens pequem, porque eles vão olhar, eles vão desejar aquela mulher no pensamento. E isso já é um pecado de adultério, né? E então ela está sendo motivo de alguém pecar. Então o pecado que ela está cometendo é muito grave. E, e as pessoas não têm mais consciência disso porque ninguém mais fala sobre isso. E as pessoas também não vão ficar ouvindo a televisão, o Instituto Hesed, porque essas pessoas que querem se vestir assim, porque a vontade humana acha que elas devem fazer o que elas querem, elas não vão ligar a televisão para assistir esse tipo de programa, porque elas sabem que ali a verdade vai ser dita. Então elas não buscam. Mas se tivessem pessoa no meio delas que falassem a verdade para elas, né, como esses pastores, elas talvez mudassem, né, se convertessem. Era o que seria o, o melhor para elas também. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua durável cabeça e a cravou na minha. Eu sentia uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impurezas sou obrigado a fugir das puras em troca, como um imã sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer, lhe empresto minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas. Em ditas almas eu me agrado, não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Jesus ama as almas puras e, ao contrário, né, as impuras ele é obrigado a fugir. Então, quando a criatura está dessa forma, né, nessa impureza que é algo que Jesus ele sente repugnância, ele não consegue se aproximar, justamente porque essa, essa criatura que está vivendo dessa forma, ela não tem abertura para, né, que ele possa ficar ali, né, vivendo naquela alma, né, não tem como ele trabalhar, né, como ele agir, como ele realizar aquilo que ele quer realizar na alma, se a criatura ela ela está completamente fora da ordem, né? Ela está desfigurada, ela está, né, totalmente danificada. Mas com as almas puras, ele faz morada nelas. Ele quer fazer morada em todas as almas, mas ele não consegue porque ele não entra, né? Ele é puro, como é que ele vai entrar num lugar impuro? Né? A alma precisa primeiro permitir, né? Precisa desejar que ele entre, que ele purifique. Mas aí ele vai iluminar, né? Tudo aquilo ali que está impuro, tudo ali que está sujo, para a criatura aos poucos, né? Fazendo o processo de conversão, para a criatura ir, né, limpando tudo ela mesma, né, retirando tudo ali que não pertence a ele, porque não tem espaço para ele de tanta imundície que tem nessas almas, essas que estão deformadas e transfiguradas, não tem espaço para ele entrar.
e Ele quer entrar e fazer morada. Então, nas almas puras, elas não têm esse lixo, elas não têm essas impurezas, né, que são essas sujeiras, né, principalmente da vontade humana egoísta, né, no mais alto grau, que não admite, né, que ela está errada, que ela está no caminho errado, que está conduzindo a alma dela para ser um quarto do demônio. Mas as almas puras, ele empresta a boca para falar, né, com a mesma língua e para converter as almas, como ele tem feito, né, com muitas pessoas, né, nas mídias, né, que nós vemos que são pessoas que estão ali, né, com coragem para falar, né, sobre tudo, né, aquilo que ofende a Deus, né? Se os sacerdotes não estão fazendo esse papel, tem muitas almas que estão emprestando a boca para Jesus falar sobre a desordem, né, que a criatura se encontra. Mas era preciso mesmo que elas pudessem falar sobre a divina vontade. Isso ainda não chegou, mas nós acreditamos que vai acontecer. Das almas puras, ele se agrada de continuar nelas a paixão dele, porque elas estão sofrendo, porque o que Jesus sofria na paixão, porque cada flagelo de Jesus correspondia a um pecado mortal das criaturas, né? Os flagelos na cruz de espinhos significavam os pecados de pensamento das pessoas, né? Então, cada flagelo que Jesus passou, cada machucado, cada ferida que infringiram no corpo dele para torná-lo desfigurado, né, para representar ali o que o pecado faz com a alma. É daquela forma que Jesus ficou, né, totalmente transfigurado mesmo, não dava mais para reconhecer ele, de tão horrível que ele ficou. Significa o que o pecado faz com a alma da criatura, porque a aparência física, né, o fato dela se deformar toda, não é tão ruim quanto a alma dela. A alma dela, quando ela chega a ficar assim por fora, deformada por fora, é porque a alma dela já está totalmente danificada por dentro. Mas não quer dizer que ela não possa, né, se regenerar. E as pessoas que sofrem hoje, né, que são as almas vítimas, elas continuam a redenção dele. E Jesus diz: o que mais me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Então, as pessoas, né, virtuosas, elas glorificam a Deus, porque elas dão abertura para ele, né, ser morada nelas. E assim ele continua nelas a redenção daquelas vítimas e elas vão, né, dando glória a ele para que ele receba, né, tudo aquilo que é digno dele receber, a glória por ele ser tão tão bom com as criaturas, por ele desejar tanto que elas voltem a essa ordem. Ele merece toda a glória e nós agradecemos porque existem pessoas, né, que estão fazendo esse trabalho de ser a boca dele, né, que ele empresta a boca, assim como nós aqui, né, estamos, né, sendo agora, neste momento, né, essa voz dele, nós emprestamos a boca dele para ele falar aqui, aquilo que ele quer falar com cada um de nós a respeito disso, para produzir um orvalho benéfico para as criaturas
voltarem a essa ordem. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas. Fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção na qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio dessas pessoas, Jesus dizia quase chorando: Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Viste para seres o meu templo vivo. E tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas estão cobertas de folhas, de flores e de frutos. Te ensina honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornastes pior do que os animais. Tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me das tanto horror por tuas impurezas que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerada pela dor ao ver tão amargado meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse: Filha, dá-me um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se reconfortasse. Depois disso me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como das impuras sou obrigada a fugir, das puras em troca, como por um imã, sou atraída a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer, lhes empresto minha boca para fazê-las falar com a minha mesma língua, assim que não se cansa para converter as almas. Em ditas almas eu me agrado não só de continuar nelas a minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente em glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Então é muito complicado, né? A realidade que a gente vê que Jesus está falando aqui é o que a gente está vendo no mundo, né? Essa corrupção do vestir, né? Essa imoral que está no mundo, essa indecência, né? Essa indecência, a pessoa, né? Tendo tanta necessidade de se mostrar, né? As pessoas assim, usando roupas cada vez mais curtas e não sente vergonha, né? Tá falando que a pessoa chega a perder a vergonha natural, né? Não sente nenhuma vergonha mesmo de usar roupa curta, entendeu? Se torna, para ela se torna algo assim, natural e vão em qualquer lugar, assim. A gente vê pessoas usando roupas curtas até dentro da igreja. É uma tristeza, mas até nas missas a gente vê pessoas chegando desse jeito, dessa forma que está sendo falado. Usando roupas ou apertadíssimas, mostrando muitos detalhes. Você vê muito isso no meio evangélico, as pastoras que vão à frente pregar e usam roupas totalmente assim escandalosas, que tá indo mais lá para se exibir no altar lá pregando, do que preocupada com a palavra de Deus. Então, é em todo lugar tá essa corrupção do vestir, né? Essa impureza que Jesus está falando aqui. Aí tá falando né? Tá falando assim que o homem tá tão desfigurado, deformado, desnobrecido. Aí ele fala aqui, ó: a finalidade para a qual fez o homem, né? Eu fiz-te para ser meu templo. Por Deus vivo habitar, que eu fiz-te para seres o meu templo vivo. Então não foi, o homem não foi feito
para ser assim, desordenado, impuro, né? Não, ele foi feito para ser o templo de Deus, a habitação de Deus, um lugar sagrado. Ele foi feito para ser sagrado. Então, o corpo do homem é um lugar sagrado, porque as pessoas vão ter aquele zelo com o templo, por ser o lugar onde habita o Deus vivo, né? Então, imagina como elas têm que tratar o corpo. Se elas na igreja ficam assim, nossa, no sacrário, que eu tô chegando ali no sacrário, ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que fazer um silêncio, tem que chegar, né, com aquela reverência, aquele respeito, porque é um lugar muito importante, sagrado, onde habita o Deus vivo. Elas deveriam também ver assim os seus corpos, entende? O corpo humano é muito sagrado. O corpo que o Senhor fez não é qualquer coisa, né? É a habitação do Deus vivo, igual aquele professor estava falando lá que estava explicando muitas coisas, né? Da vida, das almas, da. Aí tá falando que por que a igreja tem esse zelo de para enterrar a pessoa, né? Que eles não gostam da cremação, né? Porque sabe que no juízo final os corpos seriam ressuscitados e que o corpo, ele tem o túmulo, porque ele é sagrado. Não é qualquer coisa que você está jogando fora na rua. É uma coisa estragada que você joga fora, não. O corpo é sagrado até na morte da pessoa, por isso que o defunto tem que receber o respeito, né? O corpo humano tem que receber o velório, o respeito, né? Porque afinal, criado por Deus. Então, se o ser humano perceber, meu Deus, eu sou o templo que habita Deus. Como eu vou tratar esse templo? Como eu vou tratar esse lugar? Entendeu? Então, os sacrilégios hoje que acontecem com o próprio corpo, né? Que deveria ser o lugar onde Deus habita e é onde Deus que está expulso. Onde Jesus está falando aqui, eu quero é cascar fora, eu quero é fugir, não quero ficar. Esses lugares me expulsam, entendeu? Porque eles têm outros ídolos, a luxúria, né? Tem outros ídolos neles, na mente deles, no coração deles. Aqui fala, você se tornou o quarto do demônio, onde o demônio que descansa. Se tornou intimidade, de vez de ser um lugar de intimidade com Deus, se tornou um lugar de intimidade com o demônio, onde uma cabeça para o demônio descansar, né? Porque o demônio gosta da impureza, né? O demônio gosta, é aí que é o lugar para ele, é confortável, né? Aí tá falando que até as plantas têm dignidade, ó. Todas estão cobertas de folha, de flores, de frutos. Então a natureza nos ensina a ordem. A natureza nos ensina a pureza, né? A honestidade e o pudor que deve ter o teu corpo. Então, a flor do campo te ensina a pureza. Tudo te ensina, né? Entendeu? E o homem tá falando como se tornou pior que os animais. Não tem com quem comparar, porque os animais, eles não fazem coisa antinatural. Os animais não... Os animais, eles estão agindo corretamente. Você não vê animal transgênero, você não vê animal homofóbico, você não... Homofóbico. Você não vê animal homossexual, você não vê animal... Você não vê, né? Você não vê animal com esses comportamentos esquisitos. Então, assim, você não vê coisas estranhas na natureza, na criação. Você vê o homem, que com sua vontade humana abre brechas pro demônio, né? Que tem uma vontade diabólica, né? E que incita o homem a criar roupas, criar coisas que denigrem, né? Essa imagem, porque tem umas modas aí que misericórdia. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Então, Jesus sente nojo, vergonha, náusea dessas pessoas que tá falando, me dá náusea, eu tenho vontade de vomitar. Entendeu? Isso também é na igreja lá. Se tá a pessoa com a roupa escandalosa, pelada, indo lá comungar lá, ó, Jesus tem vontade de sair correndo. Ele não sente bem nesse templo. Ele não sente bem nessa pessoa. A pessoa que está lá na igreja, mas está com tanto de pensamento impuro, né? De pecado, de luxúria, né? Que está mais prestando atenção nas mulheres da igreja ou nos homens, entendeu? Do que tá ali mesmo, buscando
né? Dentro de si está no pecado mortal, né? Impureza. Então é muito sério isso que está falando, né? Aí a Luísa pede, né? Assim, o senhor tem razão. Se o senhor vê o homem como tá, o senhor não tem o que fazer, é castigo. O senhor vai querer castigar mesmo. Mas eu peço que tenha misericórdia, né? E a misericórdia é usar da vítima, né? É usar de umas vítimas para reparar essas pessoas. Aí Jesus pede alívio para ele das dores dele e crava na cabeça dela a coroa de espinhos, né? Porque tem tudo a ver, né? Essa impureza com os pensamentos, né? Que o homem tem, né? Então, tudo tem a ver, né? A pessoa mesmo que tem mau pensamento, né? É tudo fruto de um mau pensamento, né? As mulheres que querem se exibir já estão com uma, e tá produzindo esse mau pensamento na cabeça do outro também. Que tá vendo e que já tá se imaginando com aquela pessoa, né? Então está em todo lugar, todo lugar. Tava vendo um monte de cara, tem homens reclamando tanto das mulheres. Os homens estão envergonhados. Os homens não estão aguentando nem ir mais para academia. Está falando que as mulheres estão tendo que ser expulsas das academias. De tanto que elas estão sem vergonha, de tanto que elas estão indo na academia. E elas, de propósito, estão indo cada vez mais escandalosas. Que eles estão se escandalizando com as mulheres, se escandalizando com elas. E elas fazem questão de fazer certos exercícios na frente dos homens e fazer coisas com insinuações, sabe? Nem é tanto exercício que elas estão fazendo, não. Elas estão fazendo, assim, coisas assim, movimentos. Peraí. Então os homens ficam assim, meio que indignados, né? Indignado. Tem uns que ficam fazendo campanha na internet, né? Falando, sai das baladas. As baladas tá cheias de garota de programa. Não tem mulher mais para buscar relacionamento em balada, não. Só tem garota de programa, porque as moças, muitas mulheres, né, para pagar faculdade, para ter uma vida mais fácil, elas estão entrando nesses trem e, ai, peraí, e para ganhar dinheiro fácil, né, vida fácil, elas estão aí se tornando tudo garota de programa. Estão entrando nesses sites, se cadastrando, sabe? Então, assim, o trem tá feio. A impureza é demais da conta. Elas estão com a mente tão impura que elas querem provocar eles e eles estão correndo delas. Porque já tá. Então, é homem, mulher, é tanta coisa que tá acontecendo aí, né? É tanta coisa que a gente vê por aí, né? De homossexualismo, essas coisas todas. Então, é muita coisa que Jesus está falando aqui, não é mentira. E nesses tempos, se lá no tempo da Luísa já tava assim, imagina agora. Imagina agora, né? Tanta coisa que existe aí. Então, é muito complicado. E é importante rezar, é importante essas almas puras que Jesus está falando, que são essas que rezam, que vivem a pureza, que dá testemunho. Deus dá para elas as palavras para tocar as almas, né? É muito importante, mas se Deus também precisar usar dos castigos, né? Que assim seja, porque a gente sabe, né? Que o castigo é pro bem, é para tirar aquela pessoa da ruína, né? A pessoa já está na situação que ela está caminhando para o abismo. E a gente sabe que as cruzes, essas coisas são coisas boas, né? E as cruzes vão trabalhar em cima do que elas estão vivendo. Então vão ser cruzes em cima, né, de realidades do que elas estão buscando, né? Então a gente sabe que tudo tem um propósito, né? É preciso ter almas rezando, é preciso ter pessoas que dão testemunho da pureza, né? Que tem, como ele falou, as palavras do próprio Jesus na boca, para poder falar a essas almas, né? Mostrar para elas o caminho correto. E o próprio Jesus assume essas pessoas à boca delas, como ele está falando. Essas pessoas estão unidas na paixão dele, né? Então é muito importante, né? Muito mesmo, essas almas que ele levanta, né? Almas puras que Jesus levanta, né? Tem muitas jovens também se levantando nesse sentido, que querem viver uma pureza, que defende essa pureza, né? Ou moças, rapazes, assim, que defendem isso, né? E falam sobre isso na internet, tudo. Então é muito importante ter esse tipo de ensinamento
Mas a gente também aceita a justiça de Deus por meio dos castigos, que também é boa, que também é para corrigir os seres humanos, e Jesus, ele sabe como jogar com as almas, né? Aquelas que vão pela misericórdia, pela palavra, pela oração, mas aquelas também que só vão pela dor, né? Pelos castigos, que também é uma forma, né? Às vezes a pessoa tá indo lá pra balada e tem uma decepção lá. A mulher tá andando com roupa curta, se mostrando, e acaba sofrendo um abuso. São coisas assim mesmo que Deus permite, porque é pra pessoa perceber. Então, assim, tem essas realidades, mas assim, o que Deus faz, o que Deus permite, é sempre por bem, né? É sempre por bem. E então é isso.